Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Olá, que bom estar com vocês novamente e nós queremos nessa hora, nesse momento, compartilhar algo a partir daquilo que Deus tem nos ensinado na nossa história, na nossa caminhada como marido e como esposa. Então, só de olhar para o Carlos, eu já sei se ele está bem ou se está mal. E sabe mesmo. E por que disso? Porque nós conquistamos um relacionamento através da nossa caminhada, através da nossa história de vida, e nós criamos laços de intimidade. Então, a ponto de um olhar para o outro e saber o que se está passando no coração ou na mente dele. É verdade, isso a gente constrói junto, isso não é algo que nasce da noite para o dia, do dia para a noite, mas é uma história, é uma caminhada, ano após ano, a gente vai se fortalecendo, se firmando e também se conhecendo. E é muito interessante que a palavra de Deus, ela fala também sobre isso, sobre relacionamentos de homem, de mulher, de marido e esposa, mas também de empregados com o seu patrão. E, por exemplo, Neemias é uma história clássica disso, porque certa manhã, quando Neemias vai servir o rei, ele era o copeiro do rei, aquele que então servia, levava comida para o rei. Neemias aparece triste na presença do rei. E o rei, ele percebe na hora o que está acontecendo, porque Neemias nunca dessa maneira havia se apresentado ao rei. E o rei então pergunta, Neemias, o que está acontecendo? E Neemias começa a falar então da carta que ele recebeu do seu irmão, contando como estava a cidade de Jerusalém, como estava ali, e ele fala sobre os túmulos dos seus antepassados, sobre a história que toda a sua parentela, seus familiares estavam vivendo, e aqueles que ali estavam residindo, então sofriam porque a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos e principalmente era um povo que ele perdeu a dignidade deles. E Neemias, ele de tal maneira sentiu a dor desses seus parentes que o desejo dele era estar lá. E é nessa perspectiva, nessa expectativa que ele vai então naquela manhã servir o rei. Então o rei, ele vê essa tristeza. Um conhecia o outro. O rei, ele conhecia o seu empregado e ele pergunta, o que está acontecendo, Neemias? E Neemias, então, ele conta para o rei. E o rei, então, diz, posso te ajudar? Neemias ora, então, a Deus e, então, assim se coloca diante do seu chefe, do seu patrão, do seu rei. E recebe, aceita essa ajuda do rei, então ele volta para Jerusalém e é onde que então se dá início à reconstrução, primeiramente dos muros de Jerusalém. 150 anos ali se passaram, onde o povo de Israel passava por aquelas ruínas, já ano após ano, a história havia se perdida, mas chega um momento onde Deus, de fato, ele inquieta o coração de Neemias, inquieta o coração também do rei, então permitindo que o seu funcionário vá lá e restaure esses muros e comece a restauração da cidade, como também a dignidade do povo. Isso por quê? Porque havia um relacionamento, havia uma intimidade. De que maneira eu tenho um relacionamento íntimo agora com Deus, com o nosso Pai, aquele que nos criou, o Todo-Poderoso? É conhecendo a sua palavra, é na oração, é no meu devocionário diário, é no ouvir a voz, aquilo que Deus ele quer falar comigo. E para isso, para eu ter um relacionamento íntimo com Ele, eu preciso conhecer Ele. Então eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. É exatamente isso que o profeta Jeremias ele vai nos falar, que se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. E a partir disso, então, se dá um relacionamento. Assim como Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas dificuldades, conhece quando lá dentro também no nosso íntimo a tristeza ou a alegria, da mesma forma nós somos chamados a ter também essa intimidade com o nosso Deus. E é isso que o profeta fala. E se nós assim buscarmos, então, ao nosso Deus de tal maneira, ele também se deixará achar. E ali haverá uma intimidade, um relacionamento, algo genuíno, algo real, algo verdadeiro.
Queridos, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo veio a esse mundo exatamente para trazer isso para cada um de nós. Ao ele morrer na cruz, ele carrega sobre a sua vida, sobre a sua morte, ali sobre os seus ombros, até na cruz, tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é fardo, meu, seu, para quê? Para que justamente a gente possa ter esse relacionamento, essa vida com o nosso Deus. Jesus, ele ainda nos diz lá em João capítulo 15, que ele é o quê? É a videira. E os seus discípulos são os ramos que vão fazer o quê? Vão produzir frutos. Mas nós sabemos que um ramo só produz fruto se ele estiver ligado onde? Na videira. E então essa videira vai trazer seiva suficiente para que o ramo produza fruto. O ramo não pode dar fruto de si mesmo. Ele precisa estar conectado, ele precisa estar ligado, ele precisa ter um relacionamento íntimo com a videira. E esse mesmo relacionamento íntimo, eu, você, Amélia, somos chamados a termos com o nosso Deus. Então, é dali que vai vir a força necessária para nós produzirmos aquilo que por nós mesmos nós não podemos produzir. Então a força não vem de nós, a força vem de onde? Vem de Deus. E por isso nós precisamos buscá-lo. Por isso nós precisamos ter essa intimidade com o nosso Deus. Da mesma forma como nós conhecemos um ao outro como casal, Deus vem ao nosso encontro. Porque Ele nos conhece, mas então agora é minha tarefa de buscar Ele, de conhecer a Ele de todo o meu coração para ter esse relacionamento íntimo com o meu Deus. Nossa. E isso então faz com que a nossa vida venha a de fato revelar o propósito de Deus aqui nesse mundo. Então há um desejo da parte de Deus de ter essa intimidade conosco e somente vai acontecer se abrirmos o nosso coração para Ele. Não adianta eu querer conhecer a Amélia se ela não se permitir conhecer. Não adianta a Amélia querer conhecer a mim se eu não me permitir que ela conheça a mim. Com Deus é a mesma forma. Deus quer isso, mas precisamos buscá-lo e precisamos deixar Deus também tomar conta da nossa vida, do nosso coração. Para quê? Para verdadeiramente vivermos e experimentarmos aquilo que o Senhor em abundância tem para cada um de nós, que é justamente trazer tudo aquilo que nós precisamos. Como uma videira que leva o suficiente para que o ramo produza o fruto, assim Deus também vem ao nosso encontro. Então que você possa experimentar isso a cada dia, a cada hora, a cada instante, a cada momento. E vai experimentar quando buscar ao Senhor. Para quê? Para que a sua vida seja leve, assim como Jesus veio carregar tudo aquilo que nós não conseguimos carregar e podemos experimentar assim essa condução, essa realidade de um Deus que está conosco sempre. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para que, Pai, a nossa vida seja levada, conduzida, carregada pelo Senhor, Pai. Também, ó Deus, eu peço que a vida de cada um que nos acompanha, Senhor, possa ser uma vida guardada, guiada e também suavizada com o Teu toque, com a Tua intimidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um forte abraço e um beijo no seu coração.